Fala pessoal, aqui o Gilson Silva do canal Pensamento Crítico. Hoje então a gente vai dar prosseguimento à nossa série sobre a criação do mito Jesus. Logo depois a nossa vinheta. Pensamento Crítico com Gilson Silva. Bom, estamos de volta então para a gente começar dar prosseguimento à nossa leitura sobre a criação do mito Jesus. Então, o título, a criação do mito, e o nosso subtítulo hoje vai ser: a historicidade de Jesus de Nazaré deve ser séria e positivamente contestada. Esse vai ser o nosso subtema. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você dar o seu gostei ou o seu não gostei no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal para que o nosso canal ganhe força, tá pessoal? E também pedir desculpa a todos vocês porque eu tô gravando pelo celular, né? Não que eu não tenha um computador, tem notebook aqui em casa, mas é da minha filha e tá guardado nas coisas dela. Eu não vou mexer nas coisas dela, até porque ela não tá aqui em casa, tá? Então eu tenho que comprar uma webcam, aí de repente eu comprando uma webcam eu coloco no notebook pra gente poder gravar melhor. Então esses vídeos eu vou estar fazendo alguns com o celular na vertical, tá? E não na horizontal. Mas aí alguns vídeos mais pra frente eu vou gravar na horizontal. Tá, pessoal? Então a gente vai dar prosseguimento então à nossa leitura com relação à construção do mito Jesus. Vamos lá? Não é irrelevante que se peça a um missionário ou um pregador cristão alguma evidência que comprove o que eles alegam em termos da historicidade de Jesus e paralelos com os patriarcas e profetas do Tanakh, Bíblia hebraica, ou como eles chamam Antigo Testamento. Não são válidos. E explicamos o porquê. Disse que Jesus teria vindo como o cumprimento de certas profecias que foram proferidas pelos sábios judeus antigos, tais como Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, etc. Ora, sendo Jesus o cumprimento do que esses homens proferiram, é natural que não se exija comprovação da historicidade deles, pois isso estaria implícito à mensagem que eles mesmos proferiram. As mensagens existem, elas são reais, estão escritas e foram transmitidas ao longo de séculos, milênios até. Porém, o seu cumprimento deve ser examinado, averiguado e comprovado com fatos, documentos e até mesmo, por que não, achados arqueológicos. O cumprimento destas mensagens proféticas tem, logicamente, maior importância do que a mensagem em si. E se o cumprimento ocorre no nascimento, na vida e no ensino de certa pessoa, faz-se notoriamente necessário que se prove que tal pessoa de fato um dia pisou esta terra. E quanto a isso, o que eles poderiam apresentar em relação a Jesus? Eu respondo: nada. Nada, nada. Não existe absolutamente nenhuma evidência que corrobore com a pretensa historicidade de Jesus. Por outro lado, nenhum profeta ou patriarca hebreu teria vindo ou surgido com uma missão tão espetacular quanto salvar o homem de seus pecados. Nenhum deles alegou a si mesmo o título de Filho de Deus, ou mais ainda, a nenhum deles atribuiu-se a condição de ser divino, em pé de igualdade com o Criador. Portanto, tais fantásticas e extraordinárias alegações precisam sim de evidências concretas para que sejam devidamente acreditadas, e por isso tem de ser assim. E por que tem que ser assim, né? Ora, isso tem de ser assim porque, segundo os mais sérios e abalizados estudiosos do tema, não poucos, eles mesmos cristãos, admitem que relatos fantásticos sobre deuses e semideuses redentores e que tinham idênticas características como as de Jesus, conforme o Novo Testamento, nunca foram nenhuma novidade nas culturas antigas. Vejamos o que diz John Dominic Crossan, renomado estudioso cristão, sobre o dilema de aceitar apenas um desses relatos fantásticos e rejeitar outros. Ele diz, abre aspas, Augusto teria nascido de uma concepção miraculosa pela união do divino com o humano, ou seja, por meio do deus Apolo e de sua mãe, Átia. Como o historiador reage a este relato? Há algum que o tome como real, como literal? Essa divergência faz surgir um problema ético para mim. Ou todas essas divinas concepções, desde Alexandre até Augusto e de Cristo até Buda,
devem ser aceitas literal e miraculosamente, ou todas elas devem ser aceitas metafórica e teologicamente. Não é moralmente aceitável dizer que nossa história é verdadeira, mas a sua é um mito. Isso que o pessoal geralmente faz, né? Ou fala. A nossa é história, mas a sua é uma mentira. É ainda menos moralmente aceitável dizer isso indireta ou veladamente, fabricando estratégias ofensivas ou pretensionistas que aplicam-se apenas à sua própria história. John Dominic Crossan escreveu isso em 1998 nas páginas 28 e 29. O que Crossan diz nesta referência é óbvio demais para ser interpretado. Não é moralmente aceitável dizer que Jesus fez isto ou aquilo, que Jesus teria nascido de concepção virginal, sendo então filho de Deus. Incrível. Sendo que tudo isso no mundo oriental ainda era absolutamente comum em relação aos mitos dos povos, ou seja, teve outros mitos aí, seres mitológicos, que nasceram da mesma forma que Jesus, miraculosamente, de uma virgem. É só a gente ver, pesquisar sobre as mitologias gregas, não é, pessoal? Já ouviram falar de Zeus? Não é? Não teria existido então apenas um ser especial com essas características, mas sim vários, e portanto quem deseja ser exclusivo como o que alega quanto a Jesus, deve apresentar provas, evidências que apontem para isso de forma definitiva e conclusiva. Porém, quanto a isso, sabemos que os missionários cristãos não ficarão devendo, e muito. Nos ficarão devendo e muito. Quando somos confrontados por um missionário cristão, devemos imediatamente apontar que a existência de Jesus não pode jamais ser provada. Não tem como provar, gente. Né? Mas o pessoal bate cabeça por aí, fazer o quê? Né? Então, quer debater, quer falar, quer alegar, e a alegação que eles fazem é o que está registrado aqui, na Bíblia, no Novo Testamento. Certo? Quando somos confrontados por um missionário cristão, devemos imediatamente apontar que a existência de Jesus não pode jamais ser provada. Quando os missionários argumentam, geralmente apelam mais para as emoções do que para a razão e tentarão fazer com que fiquemos confusos quando lhes propomos ou lhe afrontamos com esta falta de evidências. A resposta habitual é qualquer coisa do gênero: negar a existência de Jesus não é tão tolo como negar a existência de Moisés e de todos os outros patriarcas e profetas. Eles usam este argumento para contrapor ao que postulamos ou como tentativa de justificar sua óbvia incapacidade de fornecer provas satisfatórias. Esta fuga do que lhes foi proposto deve ser tranquilamente enfrentada e desafiada usando-se os seguintes termos. Um cristão argumentar contra o que eles chamam de Antigo Testamento é inócuo, tendo em vista que eles já creem nesses escritos. Logo, nós nada precisaríamos evidenciar quanto a isso. 2. Mesmo assim, há certamente várias evidências históricas e arqueológicas que mencionam explícita ou implicitamente fatos e personagens retratados nas escrituras hebraicas. Exemplos: a estela de Armós e Mertá, a pedra de Mecha, ou Mechá, pedra moabita, os óstracos de Laquis, as tabuinhas de Nuzu, as cartas de Tel El Amarná, a estela de Tel-Dan, os selos de Jeroboão. Aqui está escrito estela, mas eu acho que é estrela, não sei. Tem que ver depois direitinho. Né? Os selos de Jeroboão, ou seja, em hebraico, Yerovoam, etc. Nada semelhante a isso pode ser oferecido em relação à historicidade de Jesus. 3. Nenhum patriarca ou profeta jamais atribuiu a si mesmo o título de Salvador, e menos ainda a condição de uma semidivindade. Isso a gente até já viu antes. Portanto, mesmo que nenhum deles tivesse de fato existido,
isso em nada poderia afetar questões que envolvessem salvação da alma, como postula o cristianismo. Salvação essa oferecida por Jesus. Logo, para que tal salvação seja uma realidade, faz-se necessário que aquele que a propôs e a levou a efeito seja também igualmente real. Percebemos então que por esses três simples modelos, a contra-argumentação usual dos missionários prova-se uma falácia. Seria como atirar contra o próprio pé. No Extremo Oriente, onde as maiorias das religiões são o budismo, o shintoísmo, o taoísmo e o confucionismo, Jesus é considerado como mais um personagem da mitologia religiosa ocidental, comparável a Thor, Zeus e Osíris. A maioria dos hindus não acredita em Jesus, mas os que acreditam consideram-no como uma das muitas encarnações do deus Vishnu. Os muçulmanos certamente acreditam em Jesus, mas rejeitam a história do Novo Testamento e consideram que ele foi um profeta que anunciou a vinda de Mohammed, ou seja, Maomé. Eles negam explicitamente que ele tenha sido crucificado. Em resumo, não há uma história de Jesus que seja uniformemente aceita em todo o mundo. É este fato que põe Jesus num nível diferente para personalidades históricas estabelecidas. Se os missionários usarem o argumento do Holocausto, deve-se apontar que o Holocausto está bem documentado e que existem numerosos relatos de testemunhas oculares. Deve-se apontar que a maior parte das pessoas que negam o Holocausto sempre foram eles mesmos semeadores do ódio antissemita, com credenciais fraudulentas. Por outro lado, milhões de pessoas honestas na Ásia, que perfazem a maioria da população mundial, não conseguiram ser convencidas pela história cristã de Jesus, na medida em que não há nenhuma evidência irrefutável de sua autenticidade. Os missionários poderão insistir que a história de Jesus é um fato bem estabelecido e deverão argumentar que existem muitas evidências que comprovam isto. Devemos então insistir para que as apresentem. Normalmente, é aqui que passam a citar alguns historiadores antigos como segue. Pessoal, eu termino por aqui esse vídeo sobre a construção do mito Jesus. No próximo vídeo a gente vai começar então a ver o que os historiadores do século I, do século II, ou do século III, século IV, não sei, depois a gente vai verificar, falaram ou não a respeito da pessoa de Jesus. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos vocês, até a próxima, se Deus quiser.